Aconteceu o quê? Indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro para os seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, aqui Lucas que está falando, clamava dizendo: estes homens são servos do Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado com aquilo, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu, e a igreja diz amém. Sente, irmão, glorificando a Deus. Irmão, eu não vou demorar, eu preciso da atenção de todos. Hoje, existe muitas vozes que ecoam, vozes potentes, vozes bonitas, porém, na sua maioria, essas vozes enganam, ludibriam e destroem. É por isso que nós, como igreja, nós precisamos estar preparados ao ponto de ter a capacidade de discernir que vozes são essas. E identificar a voz de Deus, obedecer e seguir a sua voz. É por isso que esta noite, em alguns minutos, eu quero falar com os irmãos 3 maneiras para reconhecermos quando é o Senhor que está falando com nós. Vou falar sobre o que, irmão? Sobre mais uma vez. Eu vou falar sobre 3 maneiras. Repete comigo bem forte. 3 maneiras de reconhecer a voz do Senhor. Amém. Quantos que estão aqui esta noite conseguem identificar a voz do Senhor? Quantos, irmãos? Quase ninguém. Quantos? 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 Sabe mesmo, irmão? No contexto ou no texto que nós lemos aqui esta noite, nós temos aqui uma situação muito complexa. Está o médico Lucas, está Paulo e está Silas. Eles estão caminhando rumo à igreja, eles vão para a oração. E de repente, uma jovem começa a seguir esses 3 homens. E elas começam a dizer: estes 3 homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. As palavras que essa moça, a voz desta moça, está transmitindo boas palavras, sim ou não, irmãos? Sim ou não, irmãos? Sim. E nós temos aqui uma situação muito complexa, porque há 3 homens de Deus.
E tem esta moça que está seguindo eles por vários dias consecutivos, dizendo: esses 3 homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Aparentemente, essa voz é de Deus. Por quê, pastor? Porque está falando coisas boas, irmãos. Aparentemente é Deus que está falando, porque são palavras boas, e são palavras verdadeiras. E existe um grande problema aqui agora para ser resolvido. A voz dessa moça, aparentemente, é a voz de Deus, porque ela está dizendo a verdade. Lucas, Paulo, Silas, era homem de Deus ou não, irmãos? Quem concorda que eles eram homens de Deus? Claro que eles eram homens de Deus. Paulo e Silas estavam pregando e anunciando o caminho da salvação. Por que aparentemente a voz dessa moça pode ser identificada como a voz de Deus? Porque ela está falando coisas boas. Só que o texto vai dizer que não é Deus. O texto vai dizer que é um espírito adivinhador. O texto vai dizer que é um espírito adivinhador, um espírito que faz adivinhações. Um espírito que faz adivinhações. Agora, o que existia na vida do apóstolo Paulo? O discernimento. Para entender que aquela voz não era a voz de Deus. Para entender que aquelas palavras, mesmo que sejam palavras belas, não eram a voz de Deus. Existe uma infinidade de textos bíblicos que fala sobre o espírito de adivinhação. O apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, logo ele percebe que tinha alguma coisa errada com aquela moça. E o texto vai dizer que ele fica indignado com aquilo, ele repreende aquele espírito. Agora eu faço uma pergunta para os irmãos, já nós vamos orar. Por que o espírito de adivinhação usa somente palavras boas para falar? Por que o espírito de adivinhação só fala coisas boas? Por que ele nunca te confronta? Por que ele nunca te confronta com a tua realidade? Porque ele nunca fala o que você precisa ouvir realmente. Porque o ser humano, irmãos, na sua maioria, eles gostam de ouvir mensagens que amassageiam o seu eco. Eles gostam de ouvir palavras que não confrontam a sua realidade. Agora, paz, meu irmão, vocês que estão aqui esta noite. Existe pessoa que ele gosta tanto de ouvir palavras amáveis, palavras boas, que eles pagam pessoas para falar aquilo que eles gostam de ouvir. Marlene, 2 Timóteo
capítulo 4, versículo 3. Eles pagam as pessoas para falar aquilo que eles querem, aquilo que eles gostam de ouvir. Por quê? Porque internamente eles não querem ser confrontados com a sua realidade podre que existe dentro deles. Portanto, chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmos, de acordo com as suas próprias vontades.